Viver com simplicidade, meu filho, é não se importar com aquilo que não faz diferença em sua vida. Viver com simplicidade, meu filho, não é não ter coisas materiais nessa terra. Isso é um grande erro. Jesus desceu à terra e mostrou que é possível viver com praticamente nada. Mesmo fez assim Buda e tantos outros referentes como Chico Xavier, entre outros. Eles mostraram que é possível viver com simplicidade e ser feliz através da simplicidade. Mas não quer dizer que simplicidade é abrir mão das coisas que essa terra proporciona. Porque fé sem raciocínio não é fé. Sem raciocínio, acaba sendo o que vocês falam nesse mundo doença. Vira uma fé cega. Fé cega serve apenas para causar guerras e destruições, a qual todos encarnados nesse planeta sabem o que já gerou essa fé cega e ainda continua girando. E eu volto a falar, como você disse, sobre intolerância religiosa. E o que gera a intolerância religiosa? A fé cega. Olha aí, claro que sim. Inclusive, meu filho, Senhor, existe muito um bandista que é intolerante com o próximo. Pega meu cocá pra mim, meu. Só foi de caboclo 7 flechas. salve. Só isso mesmo. Só foi de caboclo 7 flechas. Salve. Seu caboclo, Ó, o que é a Umbanda pro caboclo? a Umbanda, como meio de caboclo 7 encruzilhadas se manifestou, é a manifestação do espírito para a prática da caridade. A Umbanda é se dispor nos momentos, mesmo difíceis, para praticar a caridade. E a caridade maior é consigo mesmo. A caridade do bem para si mesmo. A caridade de procurar fazer o melhor para o outro, mas nunca esquecendo que o melhor para o outro também é o melhor para você. Pois é impossível amar o próximo como a si mesmo se não ama a si mesmo. As pessoas às vezes querem fazer caridade ao próximo para chegar no céu. É o caminho? Caridade não é uma moeda de troca, meu filho. Se a pessoa quer fazer caridade para chegar no céu, ela está usando como moeda de troca para chegar ao céu. E isso não é caridade. Isso é egoísmo. Olhar seu próprio umbigo para receber algo em troca. Caridade é fazer com o coração aberto, sem pensar
do que vai se receber. As pessoas, meu filho, procuram muito caridade, fazer a caridade, fazer o bem ao próximo, e quando o próximo não responde satisfatoriamente aquele bem, fica com raiva do próximo. Então qual caridade foi essa? Isso não é caridade, meu. Realmente. Claro. Por que o nome do senhor é Caboclo Sete Flechas? Caboclo, grande Tupã, desce na radiação de Oxóssi. Sete Flechas, trabalha na radiação dos sete orixás. Caboclo Sete Flechas. Tem-se histórias e lendas que cada flecha foi dada por um orixá. Assim como meu cocá, um de cada cor, de cada orixá, representando a força dos sete orixás, ou das sete linhas de Umbanda. Caboclo Sete Flechas trabalha na luz das sete vibrações, com força em Pai Oxalá e vibração de Oxóssi. Claro. A gente entende que a Umbanda propõe a humildade através dos pretos velhos, a pureza através das crianças e a simplicidade através dos índios, dos caboclos. O que é viver com simplicidade, seus Sete Flechas? Viver com simplicidade, meu filho, é não se importar com aquilo que não faz diferença em sua vida. Viver com simplicidade, meu filho, não é não ter coisas materiais nessa terra. Isso é um grande erro. Jesus desceu à terra e mostrou que é possível viver com praticamente nada. Mesmo fez assim Buda e tantos outros referentes como Chico Xavier, entre outros. Eles mostraram que é possível viver com simplicidade e ser feliz através da simplicidade. Mas não quer dizer que simplicidade é abrir mão das coisas que essa terra proporciona. Pode-se ter as coisas que essa terra proporciona, mas viver com simplicidade é não viver pelas coisas materiais. Ter simplicidade é saber que aquilo é um complemento. E quando necessário, quando necessitar, doar ao irmão aquilo que puder. Doar aquilo que faz diferença. Não falar que doou por doar, mas sim doar o que faz a diferença. Claro. Quando a gente fala de fé, de religião e da Umbanda, como podemos viver aquilo que acreditamos sem se importar com a intolerância religiosa? Como já foi dito, não só por mim, mas vários guias, e isso é repetido, acredito que de terreiro em terreiro, o problema da Umbanda não é a Umbanda, são os umbandistas. O problema de qualquer religião é o religioso. A intolerância religiosa não parte da religião, pois se o propósito é o alcance do divino, seja do nome que se der, pois o propósito é o alcance do bem dentro de si, então isso não fará mal ao próximo, que sim respeitará a diferença. O problema são religiosos que usam disso para manipulação em massa. A intolerância religiosa ainda existe sim, mas como várias intolerâncias. Mas só vai se conseguir, meu filho, conseguir acabar com isso o dia que cada um conseguir acabar com seus próprios defeitos. O dia que cada um parar de olhar e pensar no outro como diferente e pensar no outro como irmão. Não pensar no outro como diferente, pensar no outro como irmão. Pensem sempre que o outro é um irmão, independente se ele é intolerante ou não. E muitas das vezes, meu filho, a intolerância religiosa se cria pelo próprio filho de terra que pisa na Umbanda ou em outra religião que se existe intolerância, por às vezes não aceitar alguma brincadeira ou não aceitar algo. Caboclo não está falando que tem que aceitar, mas está falando que não vale a pena brigar por coisas que não te acrescentam e não te fazem feliz. E aí eu volto na questão que você me fez anteriormente. O que é viver com simplicidade? E esse caboclo respondeu, sem se importar com as coisas
que não fazem diferença. Então uma fala, se não faz diferença, não se importe com ela. Uma fala que não vai te trazer nenhum benefício, tem dois ouvidos, né, meu filho? Um entra e outro sai. Então deixa sair. E uma boca para falar muito pouco. Escute muito e fale pouco, que será muito feliz. O que o Caboclo Sete Flechas acredita que as pessoas devem procurar na religião e o que elas não devem procurar na religião? O que deve procurar não só na Umbanda, mas em qualquer religião. Deve procurar a melhora do espírito ou da pessoa, como própria pessoa. Seja ateu, que procure ser melhor. Seja um bandista, que procure ser melhor. E seja qualquer outra religião, procure ser melhor para você. Que aí você conseguirá compreender o próximo, para ser melhor para o próximo. Não deve se procurar jamais em Umbanda, é coisa errada. Porque como disse no começo, se Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, assim como o Caboclo das Sete Encruzilhadas anunciou a Umbanda, como vai fazer algo errado? Como vai procurar amarração? Como vai procurar fazer o mal para o próximo e falar que é Umbanda? Me desculpe, filho, mas isso é magia negra. Claro. O Caboclo ensina o que para os filhos de Umbanda durante as giras? Esse Caboclo, como guia-chefe dirigente do terreiro, ensina tudo que é de Umbanda. Como esse terreiro começou com ninguém com pé na Umbanda, com ninguém com ancestrais de Umbanda, começou no puro com a minha anunciação, foi ensinado tudo que se sabe de Umbanda. Foi ensinado e mostrado e comprovado, porque não existe fé cega. E esse Caboclo ainda continua a mostrar e incentivar a sabedoria, pois Caboclo não é só sinônimo de simplicidade, sim de sabedoria. A sabedoria de Caboclo para ser repassada, pois a natureza, para se caminhar nas matas fechadas, deve-se conhecer os caminhos, meu filho. Caso contrário, ficará perdido. Então tem que ter a sabedoria para atravessar as matas densas e voltar sempre ao seu destino. Caboclo ensina sabedoria. Caboclo ensina cura. Esse Caboclo em especial trabalha muito com a cura e os caboclos desse terreiro. Trabalhamos muito com a cura espiritual, principalmente, e a cura também do físico, quando merecido pelos filhos de terra que vêm à procura. Qual é a importância de buscar agir com uma fé raciocinada? A importância, filho, é porque fé sem raciocínio não é fé. Sem raciocínio, acaba sendo o que vocês falam nesse mundo doença. Vira uma fé cega. Fé cega serve apenas para causar guerras e destruições, a qual todos encarnados nesse planeta sabem o que já gerou essa fé cega e ainda continua girando. E eu volto a falar, como você disse, sobre intolerância religiosa. E o que gera a intolerância religiosa? A fé cega. Olha aí, claro que sim. Quando... Inclusive, meu filho, Senhor. Existe muito umbandista que é intolerante com o próximo. Existe muito umbandista intolerante religioso. E depois cobra de intolerância com sua religião. Intolerante com o irmão de sua casa. Não consegue tolerar um irmão da corrente. Não consegue tolerar aquele que está ao seu lado todos os dias para te ajudar. Não consegue tolerar o dirigente, não consegue tolerar aquele irmão que o ensinou, aquele seu padrinho, não consegue às vezes tolerar uma entidade. Como vai cobrar tolerância de alguma outra coisa? Foi dito, atire a primeira pedra, né, meu filho? Sim.
Qual prática diária o caboclo sugere aos humanos encarnados para superar a hipocrisia? A prática diária que esse caboclo sugere é que os pensamentos sempre vêm. Os pensamentos, muitas das vezes, são incontroláveis. Muitas das vezes. Mas o pensamento é como um animal que você pode acostumá-lo com suas ideias. Então, toda vez que vier um pensamento de hipocrisia, como você disse, um pensamento de intolerância, um pensamento de intolerância com o irmão, um pensamento de algo ruim, substitua-o ou por uma oração, ou por outro pensamento com firmeza, ou por um ponto cantado, ou por uma música que você gosta, ou qualquer hábito assim que vai te livrar naquele instante daquele pensamento. E a primeira vez, a segunda, a terceira, se for preciso a milésima, e esse pensamento vai sumindo ao longo do tempo. E à medida que esse pensamento vai sumindo, à medida que esse pensamento vai desaparecendo, aí sim, consegue-se superar a força que tem o negativismo. A depressão e tantas outras doenças nunca começam do zero. Começam com justamente um pequeno pensamento negativo, o qual a pessoa não o substitui, o alimenta, e o alimenta, e o alimenta, e quando vê perde o controle. O coração fica triste, a mente adoece, e aí cai no quadro que se chama de depressão, que é a doença da alma, a doença da mente, a doença, o próprio espírito adoece. Então, meu filho, para se combater tanto essas doenças, como essa depressão, e como os pensamentos hipócritas, o qual você disse, temos que substituir os pensamentos. A prática diária da oração, para quem é umbandista, é fundamental. Agradecer todos os dias ao dormir, agradecer todos os dias ao levantar, e agradecer principalmente pelos problemas, porque quem pisa no terreiro de Umbanda sabe que se cresce é com os problemas e com as dificuldades. Agradecer pelos problemas e também agradecer pelas soluções, e que peça que dê mais força para resolver os próximos problemas. Salve. Salve. Quando se fala de lei de ação e reação, logo se lembra do que se planta, colhe. Porque as pessoas, mesmo sabendo que vão colher, elas ainda não cumprem, né, o que foi falado. Então deixa a caboclo explicar. Isso aí. As pessoas, meu filho, o que acontece? Não é que elas, sabendo, tem sempre aquela esperança no fundo de passar ileso. Tem sempre aquela esperança no fundo de às vezes não ser punido, ou quando se está bem, meu filho, as pessoas não importam com o que vem depois. Aí quando fica mal, se lembra do que aconteceu. E fala, se eu pudesse voltar no tempo, é a frase que mais se escuta em qualquer lugar, em qualquer templo religioso. Se eu pudesse voltar atrás. Então, meu filho, a primeira coisa que Caboclo sempre diz, não se arrependa dos seus atos. Não se arrependa. Tome consciência. Não se arrependa dos seus atos, tome consciência. E a partir desses atos, a quais você tomou consciência, não faça novamente, pois sabe que não vale a pena. O sentimento do arrependimento não quer dizer entendimento. Então, muitas das vezes a pessoa arrepende, depois que às vezes ou melhora, ou passa um tempo e esquece, comete o mesmo ato. E vai cometendo o mesmo ato. E vai cometendo o mesmo ato. Até chegar a um ponto que a vida desanda. Então, tome consciência dos atos. E a partir dali, o qual você sabe que errou, tome consciência. E a partir do momento que se tomou consciência, tome atitudes. Então, quando às vezes você feriu algum irmão, fez alguma coisa para um irmão, seja de corrente de umbanda, seja um irmão de fora, seja qualquer pessoa, o que vós você tem que fazer? Tomar consciência. Tomou consciência, o que vai fazer? A partir do momento que se toma consciência com o fundo do coração, gera o que é chamado de perdão.
vai em busca da pessoa que magoou, vai em busca da pessoa que falou, vai em busca daquilo que fez e vai em busca do perdão. Mas o perdão, meu filho, o perdão deve ser sempre seu. Se a outra pessoa não te perdoou, se ela diz que não te perdoa, é ela que está magoada, é ela que está ferida. Mas ela tem que entender que o caminho continua, que o caminho segue. Então essa ferida está nela. E se você libertou, não deve ficar remoendo isso, porque a pessoa diz que está triste. Se liberte de sentimentos ruins, de pensamentos ruins, porque todos caminhamos de mão dadas, mas a caminhada é só. A caminhada é solitária. A caminhada espiritual é solitária, assim como a caminhada dentro de um terreiro. Cada um evolui no seu tempo, de acordo com suas práticas, de acordo com o que ele faz, de acordo com os preceitos seguidos por cada casa, de acordo com preceitos seguidos pelas suas entidades que foram passadas. E assim a pessoa vai evoluindo. A evolução nessa terra não é diferente, nem é espiritual. O espírito evolui de acordo com que ele toma consciência dos seus atos. À medida que a consciência vai se acrescendo, à medida que a consciência vai subindo, o espírito vai se engrandecendo. E assim, dessa maneira, consegue a evolução. Nunca você vai ouvir no terreiro falar, se arrepende dos seus atos. Se falar porque é a única linguagem que você conhece. Mas o se arrepende não é e nem deve ser aquilo que deve se tomar para a vida, e sim a consciência do caminhar. Certa vez um preto velho, o pai Joaquim da Senzala, disse que não existe caminhos fechados, mas que o que existe são olhos fechados. Comenta um pouco essa colocação, seu Sete Flechas. Colocação muito sábia. Sabedoria de preto velho. Sabedoria a qual todos deviam consultar e sair com aquilo no coração. Mas muitas vezes, pela fala calma e humilde, entende como um simples abraço e não se escuta muito. Aí vem outras entidades e às vezes abala. Essa sabedoria de olhos fechados é tão simples, porque cego, como é dito nessa terra, não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer ver. O cego é aquele que tem tudo a seu caminho, tudo à sua disposição e fecha os olhos para isso. Deficiência física nessa terra não quer dizer sinal de deficiência no espírito. Quer dizer sinal de passagem, vamos chamar de provas, como se diz em algumas doutrinas, mas sim, não do espírito e nem da mente. O cego é aquele que realmente não quer enxergar quando tem-se tudo a seu alcance, tudo aquilo que pode fazer para melhorar, para a prática da caridade. Vemos muito exemplo disso, meu filho, na seguinte situação. Chega o filho na casa, o consulente, ou um filho de terreiro, ou qualquer outra pessoa, chega para conversar, recebe todas as orientações, sai e continue fazendo a mesma coisa. Este é um cego com os olhos fechados, né? Fechou os olhos para o mundo. Esse é o cego que não quer ver. Então foi mostrado as diversas formas para ele e ele não quis enxergar. Isso que é um cego que não quer ver. Essas diferenças são primordiais de entender. E muitas das vezes o cego, né, a pessoa com os olhos fechados, não caminhos fechados, mas sim olhos fechados, é pela perdição do que eu lhe falei anteriormente. Pensamentos. Pensamento tem poder. O filho vai continuando e minando aqueles pensamentos que não consegue, que não dá conta, que não consegue, que não dá conta. Chega um momento que ele não sabe por que caminho andar. E aí, os caminhos estão abertos,
mas ele fecha o olho e não sabe por onde ir. Porque ele mesmo criou a situação. Ele mesmo criou aquilo dentro de si. Então, para abrir os olhos, é necessário que alguém vá e retire a venda. Um ombro amigo, às vezes, para guiá-lo, até que ele encontre o caminho da luz, até que ele consiga retirar a sua venda e receber os clarões que a luz divina oferece sempre. Claro que sim. Seus 7 flechas, qual é a maior lição que a natureza busca ensinar o ser humano e ele tem dificuldade de aprender? Renovação. A natureza mostra em tudo a renovação, inclusive na morte. O corpo de vocês morre, mas a alma não. O espírito não. O corpo morre, se decompõe e vira adubo para plantas. As plantas nascem, crescem, ou fornecem oxigênio, ou dão alimento a outro homem. E assim segue o ciclo. É um ciclo de renovação constante. Assim como as águas secam e depois brotam, os ciclos da chuva, os ciclos do ar, do fogo, da terra, tudo é formado em ciclo na mais perfeita harmonia. Zambi, Olorum, Deus, o nome que a Umbanda queira chamar, fez tudo na mais perfeita harmonia. Fez tudo na mais perfeita concordância, mostrando que tudo deve andar de maneira de mãos dadas. Fez Oxalá e fez Exu, mostrando o antagonismo das coisas, que são as diferenças. Onde precisa-se do vazio, Exu, para a construção, Oxalá, emendando assim um ciclo divino eterno, sendo chamado de várias outras coisas, em várias outras religiões, em várias outras doutrinas, a quais cada um que tem o conhecimento interpreta de sua forma. Muda-se palavras, religiões mudam as palavras. Conhecimento muda palavras de quem as escreveu. Cabe a cada um interpretar de uma forma, assim como cada um que vai visualizar essa conversa vai interpretar de uma forma diferente, de acordo com o que já conhece. Porque é impossível se interpretar algo se não conhece nada sobre. É como se diz, né, meu filho? Não se pode ter apenas um ponto de vista. Não se pode conhecer apenas um lado. Tem que se conhecer todos os lados, para daí extrair a conclusão sábia que deve vir de dentro do coração e da mente, unindo razão e emoção, que é o equilíbrio da matéria e do espírito. Esse equilíbrio é fundamental para a felicidade, tanto a evolução do espírito quanto da matéria, sucesso na vida material e sucesso no espiritual. Quais são os maiores pilares da Umbanda? Amor e caridade. São os dois pilares que sustentam. Mas nenhuma obra é completa com apenas dois pilares. Para o sustento de qualquer obra precisa de um terceiro, senão a obra desaba. E qual que é o terceiro pilar da Umbanda? O umbandista. Amor, caridade e umbandista. Pois sem o religioso, a religião não existe. A religião deve ser praticada somente no terreiro? Umbanda não se pratica somente em terreiro, pratica durante toda a vida e o tempo inteiro. Dentro do terreiro se aprende coisas para praticar fora.
Aqui no terreiro é onde se adquire o conhecimento. É como se fosse o que se vós fazem nesse mundo material. Ao exercitar o corpo, exercitam o corpo para ter ele saudável durante todo o tempo, não é isso? Sim, senhor. Na Umbanda é a mesma forma. Você exercita seu espírito para ter ele saudável durante todo o tempo. Então a Umbanda é um ciclo completo de 24 horas por dia, 7 dias na semana. É isso que é Umbanda. Exercite o seu espírito aqui. Todo o conhecimento que se aprendeu, seja de chão batido, seja de chão de cimento, seja de qualquer chão que for, seja de qualquer teto, estrelas, ou o que for que vós me seis construam. O que se aprende aqui é para ser praticado fora. Caso contrário, a religião não está fazendo o seu papel, não está cumprindo o seu papel, está sendo falha. E aí não adianta falar que a Umbanda não é uma boa religião, que a Umbanda não modifica vidas. A Umbanda, como qualquer outra religião, é uma boa religião. A Umbanda, como qualquer outra religião, modifica vidas. Depende da vida que quer ser modificada, o coração que quer ser aberto e a mente que quer se expandir para esta modificação, tanto material quanto espiritual, porque tudo, como eu falei anteriormente, vive em equilíbrio na criação divina. Então, se algo desequilibra, os dois desequilibram. É como uma balança. Não é possível ficar um embaixo e o outro também embaixo. Se colocou peso de um lado, o outro desequilibra. Tem que manter o equilíbrio entre material e espiritual. Às vezes, ouvindo o Caboclo Sete Flecha, uma pessoa que não conhece a Umbanda e tem até um certo preconceito, pode dizer que isso não se trata de incorporação, porque caboclo não tem estudo. Como é que os teus sete flechas passam tanto conhecimento? O que é que o senhor responderia? Em qual tribo essa pessoa já foi que caboclo não tem estudo? Qualquer pessoa, seja ela a mais humilde que seja, tem estudo. Um estudo diferente, muitas vezes da pessoa que está nos ouvindo, ou daquele próximo. Um estudo de conhecimentos que foram esquecidos. Hoje se pergunta sobre os ciclos da lua, poucas pessoas sabem. Se perguntem sobre os ciclos da natureza, poucas pessoas sabem. É errado? Não. Às vezes essas pessoas humildes, a qual você referiu, e qual muitas vezes a Umbanda é criticada por caboclos, pretos velhos, herês, exus e todas as outras linhas são criticadas, pois são linhas que representam, muitas das vezes, sociedades que foram oprimidas nessa terra, então continuam sendo oprimidas como espírito. Então, como muitos caboclos não foram caboclos, como muitos pretos velhos não foram pretos velhos, e assim por diante, mas estão na luta para acabar com justamente esta hipocrisia a qual falamos no começo, Sim. de conhecimento, de sabedoria, a Umbanda traz isso. E ela traz isso primeiramente para quem? Para o umbandista. Um grande erro, meu filho, é achar que o terreiro deve ficar cheio de gente. É achar que um terreiro bom, um terreiro bonito, que é um terreiro bom. Um terreiro todo charmoso, que é um terreiro bom. Não. Nem sempre. Um terreiro bom, um terreiro bonito é aquele que se pratica o amor. E que os filhos que estão ali de terra praticam o amor. E se a Umbanda conseguir afetar o coração de pelo menos cada um que está dentro da corrente, aquele que busca auxílio na religião, já seria mais que satisfatório. Nossa. Se a pessoa ouviu o caboclo e se simpatizou, e agora chega na frente de caboclo e diz, tá bom, eu vou me tornar filho de Umbanda, mas o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que o caboclo responde? Não vai ganhar nada. Na Umbanda não se procura ganhos.
procura evolução. Quer procurar a Umbanda? Procure um terreiro sério, com pessoas sérias. Quer saber se o terreiro é bom? Saiba quem são as pessoas que vão nesse terreiro. Não estou falando de consulentes. Estou falando daqueles que praticam a religião. Se eles a praticam fora do terreiro, aí sim saberás se o terreiro é bom ou não. E depois vai procure com o coração aberto. E caboclo pede, vai procurar um terreiro? Procure não um terreiro, procure a si mesmo e procure auxílio para a melhora pessoal. Se encontrar no terreiro, fique no terreiro. Se não encontrar naquele terreiro, procure outro. Se não achar dentro de um terreiro, procure outras religiões, até encontrar o bem de si mesmo. Mas como o caboclo disse, sabedoria. Procure saber, procure entender e estude. E a única pessoa que deve interpretar qualquer coisa para você é você mesmo. Não deixe ninguém interpretar nada para você. Deixe as pessoas te auxiliarem. E daí então você interprete. Pois só assim procurarás a verdade. Pois a verdade não é imutável. A verdade é imutável. Pois cada dia que se passa na vida de vocês, se aprendem que isso é um fato relevante. Que a cada dia que passa, pode vocês ver que a verdade para vocês é uma hoje, amanhã é outra, depois é outra. E como que essa verdade muda? Não é a verdade que muda, meus filhos. No fundo, é seu conhecimento, é sua maturidade. Buscando maturidade e sabedoria, vai se mudando, vai se aprendendo. Situação. A pessoa chega na frente de caboclo e diz: seu caboclo, na minha empresa as coisas não estão andando. E o meu amigo disse que se o senhor vai na Umbanda, ou fala lá o caboclo, faz uma entrega lá com umas frutas, uma cerveja. Aí os caboclos vêm lutar pela gente para ter mais sucesso na empresa. E eu faço questão de ser filho dessa casa, porque aqui o caboclo é forte. E minha empresa precisa evoluir, como é que fica? O senhor me ajuda ou não ajuda? E o senhor responde o quê? Se chegasse para mim, meu, eu ia falar, procure essa casa que falou isso para você. Porque isso não é Umbanda. Como eu disse, a Umbanda é a manifestação do Espírito para caridade, assim como o Caboclo Sete Encruzilhadas anunciou. Sim. Isso não é Umbanda. Então eu orientaria a pessoa, quer sucesso financeiro? Trabalhe para isso. Quer sucesso espiritual? Trabalhe para isso. Pois Jesus não alcançou a graça dando apenas abraços e beijos e fazendo milagres. Foi crucificado, torturado. Então o caminho é tortuoso, é um caminho difícil, um caminho montanhoso. É qual cada um deve enfrentar o seu caminho. Cada um deve seguir as suas práticas de acordo com os seus conhecimentos. E aquela pessoa que chegar, o caboclo vai oferecer ajuda. Não a ajuda a qual procurou, mas a ajuda de esclarecimento. Através da simplicidade, como foi dita, e através da sabedoria, de encontrar os caminhos através da mata fechada. O caminho financeiro é importante, sim, para alguns, para outros não. Não existe certo e errado. Os dois estão certos. Não quer dizer que um é certo porque gosta de procurar o caminho financeiro e o outro é errado porque ele abriu mão, não. Quem disse isso? O que faz a diferença é a prática do intelecto
e do amor. Claro. O seu Sete Flechas, fala um pouco a respeito do medo. Quando o medo ele é útil e quando ele deixa de ser útil e mais atrapalha? Existe o medo útil? Deve ser aquele de atravessar a rua, né? Não, esse não é medo. Não. Precaução, né? É sabedoria. Isso é sabedoria. Claro. É adquirir a consciência que se atravessar no momento errado, vem pro lado de acabou. Isso é sabedoria. Tomou-se a consciência. Muitas vezes através do medo, que é o que se passa do maior para o menor. Mas depois o medo acaba. Mas você tem medo de atravessar ou tem consciência ao chegar numa rua? Tem consciência. O medo, meu filho, muitas vezes é usado para oprimir. E sempre foi usado para oprimir. O medo da salvação, como você me perguntou no começo, quando o filho procura Umbanda, procurando a salvação, isso é medo de não ser salvo, não é isso? É. Tá errado, não tá? Tá. Não existe medo. Certo, medo bom. O medo é errado. Tem que fazer a pessoa despertar a consciência. É claro que numa criança ensinando a atravessar a rua, você vai muitas vezes colocar o medo. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de adquirir a consciência daquele ato. Então se coloca o medo até ela adquirir a capacidade para ter a consciência sobre aquele ato. Isso acontece muito no mundo espiritual, com espíritos perdidos. O Exu não chega e bota medo nos espíritos. Um caboclo chega e não bota medo nos espíritos. Às vezes eles ficam com medo, sim, mas às vezes porque não tem a consciência daquele ato. Então ele vai ter um ensinamento para que tenha a consciência daquele ato. Porque o espírito é uma energia consciente. Já se encontra em consciência o espírito, tanto do homem ou de... Os graus de consciência, é claro que variam, certo? Salve. Salve. Seu Caboclo, o que é a autoridade verdadeira? Autoridade verdadeira, meu, é muito simples. Autoridade verdadeira não é mandar e o outro cumprir. Autoridade verdadeira não é usar uma coroa de dirigente, de pai de santo. Autoridade verdadeira não é usar qualquer título que seja, seja do trabalho, seja no terreiro, seja em qualquer lugar. Autoridade verdadeira é fazer com que as pessoas que estão ao seu lado façam aquilo porque sabem que aquilo é melhor para elas. Façam aquilo de coração. A autoridade verdadeira, meu filho, é a pessoa que move as outras com sua capacidade, com seu conhecimento adquirido. É mover os outros pelo conhecimento e não pela autoridade, vamos dizer, sem ser verdadeira. Porque mandar e falar, o que acontece muito em muitos tempos religiosos, em muitas casas umbandistas, é o pai de santo ou dirigente espiritual, a qual o filho pergunta: por que é feito desta forma? Por que se acende esta vela? Como se acende essa vela? O que é usado dessa forma? E ele responde simplesmente: porque é assim, ou porque eu falei que é assim, ou porque eu falei, porque eu mandei.
Isso aí não é pai de santo para mim, não. Isso aí não é dirigente, não. Ele não consegue praticar a caridade nem com seus próprios filhos. Ele aprendeu algo sozinho. Tudo vem do além, até dos espíritos, porque pelo menos um espírito teve para ensinar ele. Ou brotou de dentro de si mesmo. O próprio Deus iluminou a mente sagrada daquela pessoa acima dos outros. A obrigação de todo dirigente, de todo pai de santo, é tratar os seus filhos com carinho, com amor. E ensiná-los tudo que sabe. Claro, à medida do tempo da evolução daquele filho. E aí, quando não for a hora, diga, ainda não é a hora de você aprender. Ainda não é a hora de se fazer desta maneira. Salve. Salve. Seu Caboclo, vamos fazer um estudo aqui um pouco a respeito da irritação. A pessoa às vezes fica irritada ou fica ansiosa porque quer um negócio e o negócio não chega. Aí diz, mas eu fiz tudo pro negócio chegar e não chega. É pombagira, é Exu que tá trancando o meu caminho. Não, porque não vai. Que conselho o senhor dá para essas pessoas? Fica irritado e joga a culpa nos outros e as coisas não avançam e reclama. Qual que é o conselho do preto velho que você me falou no começo? Ah. Não existem caminhos fechados. Existem olhos fechados. Sim. Então, se está dando errado, é porque a pessoa não está conseguindo encontrar dentro dela mesma a sabedoria. A pessoa não está conseguindo encontrar os caminhos. A pessoa não está conseguindo caminhar desta maneira. Aí eu lhe pergunto, até que ponto vai ficar colocando a culpa nos outros? Até que ponto vai colocar a culpa sempre no outro, sempre no universo, sempre no espírito e muitas vezes no próprio Deus, o Criador? Esquece de si mesmo. É o universo inteiro que está errado e você está certo. Então basta o filho refletir. Pegue o espelho e olhe no espelho. E veja seus erros, seus defeitos. E tente melhorá-los. Porque muitas vezes não está conseguindo encontrar a solução para aquilo. Às vezes até uma cura de uma doença. Justamente porque não muda. Mudança de hábitos, mudança de pensamentos. E quanto mais se brota pensamentos negativos, mais os caminhos se fecham. Pois está tampando seus próprios olhos para não enxergá-los. Então, meu filho, é como eu disse, uma boca é para falar pouco. E o pensamento, é possível a gente ministrar o controle dele. Não quer dizer que ninguém vai virar santo e pensar só coisa boa. Mas quer dizer que pode ser uma pessoa melhor. E se pode ser uma pessoa melhor, por que não praticar? Se pode ser alguém melhor para si mesmo, por que não fazer? Quer ser melhor para alguém? Seja melhor para si mesmo primeiro. Como eu disse no começo e torno a repetir, não é possível amar o próximo como ama a si mesmo, se não ama nem a si mesmo. Não é possível. Tem uma gíria que o caboclo deve conhecer. Se não conhecer, depois eu explico. E muitas pessoas atribuem essa gíria quando diz assim: compreender o outro, servir, suportar uma dificuldade e esperar é coisa de otário. Como é que o caboclo vê isso? Compreender, servir, suportar e esperar é atitude de bobo? É atitude daquele que vai nadar muito, muito contra a maré. Aquele que pensa assim. Aquele que pensa que isso é atitude de bobo é que acha que é o caminho mais fácil em meio de uma floresta e logo à frente se perde.
e depois implora por socorro por aquele que tem todas essas virtudes a quais você disse. É aquele que conhece o caminho da vida, que parece ser o mais longo e o mais difícil, mas às vezes é o único caminho para se chegar no local. É o caminho da mata fechada. Então, às vezes, prefere pegar uma mata mais escampada, com árvores não tão grandes, mas não conhece o caminho. Prefere achar que ali vai atalhar. Então, dali se perde. E sabe-se lá quando irá voltar. E só encontrará o caminho de novo quando voltar a seguir os preceitos. E como volta a seguir os preceitos, volta na estrada, repensa tudo e toma consciência dos seus atos. Que é isso que significa voltar na estrada. Retomando ao lugar de onde saiu errado e pegando o caminho que é conhecido por todos, que é o caminho da bondade. Pois todo mundo conhece o caminho da bondade. Pois assim que faz algo errado, o coração já sente. A cabeça já sente. A alma já sente. Então não se diga e não se faça de bobo de dizer que não sabia ou achou que não era assim. Quando diz que não sabia ou não achou que era assim, quer dizer, eu achei que não seria acontecido o que aconteceu. Achei que conseguiria passar ileso dos meus erros. E como sabemos, não é assim que funciona. Claro. Uma pessoa diz, o mais antigo, quem trabalha pode contar com o tempo. E o mais jovem diz assim, eu não posso investir meu tempo trabalhando porque eu perco minha juventude. Qual que é o conselho do caboclo? Equilíbrio. Como volto a rebater no que eu falei. O mundo é feito de equilíbrio. Tudo em excesso faz mal. E tudo pouco faz mal. A balança deve ser equilibrada. Tanto o trabalho quanto a vida. Tem que se equilibrar diversão, religião, trabalho, pensamentos. E cada um vai ter um equilíbrio diferente. Para alguns o equilíbrio é uma vida muito agitada. Para outros o equilíbrio é uma vida muito calma. O equilíbrio de cada um é no seu ponto. O que as pessoas pecam é achar que o equilíbrio de todo mundo é igual. E não respeita o equilíbrio do próximo. Senão não faria sentido para quem é um bandista, agora eu vou dizer, cada um ser filho de um orixá diferente. Cada um receber guias diferentes, trabalhar de forma diferente. Se fossem todos para seguir o mesmo caminho. Então existiria apenas um orixá, a qual todos seriam filhos, e todos teriam que tratar as mesmas dificuldades que aquele orixá manifesta. Ou que seus guias o impõem. Todos teriam que tratar a mesma dificuldade, pois todos teriam que ser iguais. E sabemos que não é assim. Salve. Como é que o caboclo Sete Flechas atua na condição de espírito na vida dos encarnados? O senhor sopra bons pensamentos? Caboclo Sete Flechas atua na vida protegendo os filhos deste terreiro, como função de dirigente, reportando todos os espíritos que trabalham com cada médium, reportando tudo a caboclo, qualquer dificuldade, para que às vezes o caboclo mostre uma visão diferente, um caminho diferente a ser traçado ao meio das matas. Matas desta vez representadas pelas dificuldades, quando o filho de terra está se perdido dentro dela. E no geral, esse caboclo Sete Flechas trabalha em meio à cura, passando e orientando os filhos de terra para a cura. E acompanha os trabalhos, claro, porque não se faz nada pela metade no mundo espiritual, né, meu filho? Acompanha o trabalho todo. Seguimos todo um trabalho, toda uma sequência
para que aquilo que a pessoa fez ou pediu seja alcançado, desde que haja merecimento. E o que é o merecimento? É ela fazer tudo do jeitinho que falou? Não. Isso é apenas uma das partes do trabalho. O trabalho, as coisas do trabalho, mesmo que não faça do jeitinho que falou, mas faça com amor, e a intenção foi emanada para aquilo, serve da mesma forma. O que é o merecimento? É a pessoa ter compreendido o porquê daquele problema, caso não seja apenas físico, seja um problema que reflete algo para a mudança de algo na vida da pessoa. Até então eu não conheço nenhum problema que não reflete algo para mudança na vida da pessoa. Mas caso alguém conheça, eu gostaria de saber. Então, todo problema físico reflete algo que deve ser cuidado. E às vezes naquilo que eu falei, o equilíbrio. O equilíbrio às vezes do corpo, da matéria, que às vezes a pessoa não está cuidando do corpo da matéria. E aquilo reflete. Então ela tem que aprender a cuidar do corpo da matéria. Às vezes ela não está cuidando do espiritual, adoece. E por assim vai. E esse caboclo auxilia muito nesse tipo de coisa. O caboclo 7 flechas trabalha nas 7 irradiações emanadas de Pai Oxalá e Pai Oxóssi, trabalhando sempre com fé e sabedoria. Graças a Deus. Qual seria, Caboclo 7 flechas, a sua mensagem final para esse nosso encontro de hoje? Tenha Umbanda, meus filhos, como um modo de vida. Não como uma religião, mas como um modo de praticar a sua vida. Tenha Umbanda como uma mudança do eu, como uma mudança interior. Tenha Umbanda como um alcance de si mesmo. Tenha Umbanda como um afloramento do melhor que você tem para oferecer, que a Umbanda sempre irradia em seu coração o que foi proposto pelo Caboclo 7 Encruzilhadas ao fundar a Umbanda, que muitas vezes é esquecido. Amor e caridade, manifestação do Espírito para a prática da caridade, e a louvação aos orixás, que a Umbanda irradia o coração de cada um, na força de Pai Oxalá e na força divina, com muita fé, amor e o axé, que é o vestir o branco, bater palmo, cantar, saravá e desejar axé, seja com o coração. Salve. Seu 7 flechas, muito obrigado por ter aberto as portas do vosso terreiro, os vossos corações aí em espírito, para a realização do diálogo com os espíritos aqui na cidade de Bom Despacho. Salve. Sempre que for para manifestar o bem, o amor e a caridade, as portas da Umbanda sempre devem estar abertas para qualquer umbandista, pois qualquer umbandista deve ser respeitado como um em qualquer terreiro. Graças a Deus. Salve. Muito obrigado, seu Caboclo. Salve, foi de Caboclo 7 flechas. Salve. Sete flechas, vai embora pra cidade, Jurema. Ele vai ser coroado na cidade, Jurema. Graças a Deus. Graças a Deus. Posso falar contigo um tiquinho? Pode. Pronto. Graças a Deus. Qual que é o seu nome novamente? Igor Soares. Ô Igor, você é o dirigente aqui do terreiro, não é? Isso. Como é que é o nome do terreiro? Tenda de Umbanda, Caboclo 7 flechas e Caboclo Jurema. Pronto. Como é que é incorporar o Caboclo 7 flechas? Incorporar o Caboclo 7 flechas, a gente sente uma energia muito grande, uma sabedoria,
muito grande e às vezes uma dúvida muito grande devido à questão da grande sabedoria que ele vem a repassar. Então a mente fica um pouco confusa, um pouco embaraçada na chegada dele e depois as ideias vão clareando e ele vai sempre mostrando, guiando para a gente os caminhos tortuosos a quais devemos passar pela vida. Ele sempre nos acompanha. Por que que você escolheu a Umbanda? A Umbanda eu não escolhi, ela me escolheu. Eu acho que todo umbandista, praticamente todos é assim. A gente não escolhe a Umbanda que nos escolhe, né? Ao chegar no terreiro, o coração bate, as pernas tremem, e eu escutar o som do tabaco, é aquilo que a gente fala, é aquilo que eu quero. Então a Umbanda que nos escolhe, então foi a Umbanda que me escolheu. A Umbanda mudou sua vida? Mudou e para bem melhor. A minha vida mudou totalmente antes e pós a Umbanda. Foi que eu encontrei o caminho para seguir minha vida com fé, amor e caridade. Tá certo. Em que lugar estamos novamente? Estamos em Bom Despacho, Minas Gerais, na tenda de Umbanda Caboclo Sete Flechas e Caboclo Jurema. Muito obrigado. Obrigado. Porque fé sem raciocínio não é fé. Sem raciocínio, acaba sendo o que vocês falam nesse mundo doença. Vira uma fé cega. Fé cega serve apenas para causar guerras e destruições, a qual todos encarnados nesse planeta sabem o que já gerou essa fé cega e ainda continua girando. E eu volto a falar, como você disse, sobre intolerância religiosa. E o que gera a intolerância religiosa? A fé cega. Olha aí, claro que sim. Quando... Inclusive, meu filho, Senhor. Existe muito umbandista que é intolerante com o próximo. Existe muito umbandista intolerante religioso. E depois cobra de intolerância com sua religião. Intolerante com o irmão de sua casa. Não consegue tolerar um irmão da corrente. Não consegue tolerar aquele que está ao seu lado todos os dias para te ajudar. Não consegue tolerar o dirigente, não consegue tolerar aquele irmão que o ensinou, aquele seu padrinho, não consegue às vezes tolerar uma entidade.